Obras-primas de Francisco de Assis. Ditado na Tenda Espírita, Francisco de Assis. De autoria, O Racional Superior. Capítulo. Primeiro texto da conjuração eclesiástica, do espírito à confusão materializada. A confusão do seu eu impera a destruição de si próprio. Não está definido como o jubiloso falso sábio impera. Definição incompleta de falsos espíritos convencidos, que almejam grande plenitude do astro luminoso universal. Enganam-se, condensadamente suas elometrias, práticas inefulgurantes, sempre apalpando sem encontrar o sólido ungido, nas reuniões míseras por capacidade, se entregam a incautos irmãos espirituais. Sem plébicos físicos conhecimentos, nas trevas errantes, querendo alcançar jubilosos de caridade para se aperfeiçoarem. Pompas de livre arbítrio, confiscando o bem-estar, sem forças adquiridas para se salvar. Estes são espíritas que vós chamais de irmãos intelectuais, no bem da caridade, na jubilosa seita do Senhor. Enganai-vos, incautos profetas da fé, tornai-vos uns falsos espíritas, por estes mesquinhos atender, querendo serem algo meritórios para as trevas descer. O livre-arbítrio vos evolui até chegar o dia da cruz, atendendo a estes chamados espíritos sem luz, que fingem ser grandes sábios, que incautos a vós conduz, não tem ciência e não podeis conhecer. Este ainda não é o espírito da verdade, é o fingido, esperando a salvação. Vem dizendo ser erguente, destruindo a maldição, para ver se por estes temas ele merece o perdão. O espírito do perfil errante, vós colobriados de capacidades vulgares, julgando ser sábios entre eles, e a trevas vão alcançar. Vigiai, colhodamos, vigiai que estáis errado a expressão do espírito da verdade, do fluido magnético, benzúvero e elétrico. São formados por condensação, que na vista etérea do seu oglomícero saber não atingem com plenitude para definir o espírito.
matérias orgânicas, condensada de 7 temperaturas orgânicas. Vós, místicos capacitados para divulgarem os mistérios da luz, nestes 7 contemplados órgãos que Jesus o conduz, não viram e não veem sem eu vos dar a luz. O Espírito tem, por abstração, a força magnética. A propriedade desta força de magnetismo é dar toda a formação dele, quando por aqui andou. E a força elétrica é para a locomoção do corpo, assumindo e ter a evolução. E as forças benzúvaro é do puro espírito potentorado dela, o espírito masúvero das forças maléficas destruidoras. O espírito croflaico é debelado de suas forças. O espírito defraico é decaído por não ter a luz. E o Espírito Santo, potentado, universitário, colombotomano, das forças erguentes do prisma de todas as forças do universo, sucumbem por aí. Vários caracteres de espíritos nenoflodaicos que vós tendes a capacidade hierarquiar, espécies, esferas, melcodonas de trucidações de más comunicações, que vós tendes do vosso mísero saber, quer ainda não está na altura que vós pensais. O saber intelectual do espírito andromeifloico, do erguente, assofonaico, do oriundo, aloflebaítico, dos míseros fulminantes. São todos eles dantescos, cumprindo obras oriundas por traduções evoluídas, por dádivas encarnações. Às vezes ergue um espírito, que vós pensais ser muito atrasado, mas não é. Está em cumprimento que Deus assim quer. Foi em outras encarnações um sábio dos sábios. E vós pensais ser este um falso, um escriba, um falso mau condutor. Não podeis divulgar ainda o que não está nas vossas alturas, nem de frívolos espíritos fracos, ceivando-se grandiosíssimos, potentadoríssimos, guias de luz erguida. Sim, vós não tendes capacidade para conhecerdes o plebiscito do símbolo do ser. Como os encara tão potentado de saber, por provas que vos conduz a crença à escuridão? Porque pregam a luz, mas míseros da cruz, salvando por eles uns temas para serem perdoados por Jesus. Jesus do nada ergueu, púflicos ele atendeu, fazendo vontades rubras que em séculos vos deu a Deus. Jesus, adorado e puro, com seus milagres confiscados,
não deu a Judas o saber, e de Jesus vós sois trucidados. Sangue com muita mistura, precisam ter muito cuidado. Em ponto erguido eu dou o saber desta flor, para levantar-vos da dor, para enxergarem a cor. A cor de Jesus é nobre, não é como vós pensais. Até hoje, como rola certa contorvência, que de elementos não tendes para trazer estes traçados embusteiros, que afirmam que do auge vêm do além falsificados por espíritos bem formados, querendo possuir o perdão. Se metem em caridades, ludibriando os irmãos, para não serem responsáveis de tantas culpas que fazem, ablefejando um perdão. Se metem com bleofestrias com vós todos, cidadãos que curvam silêncio erguido para as trevas corromperem. Não soltais daí um minuto por vossos miscos saberes. Jesus falava em paródias estou falando. Versos de cupido magro vós estás alimentando. Saibamos que o erro é grande, nas trevas vós ides alcançar. Com tão boa esperança de tudo, a justiça de Deus erguida de bondade perdoa todas as capacidades. O fluido magnético não é para todos decifrar, que o segredo é muito grande, vós não podeis alcançar. Mesquinhas capacidades do jubiloso querem ser atraídos com sondagens feitas sem merecer. O júbilo não é assim diferente de tonturas, aglometuras, é grande e só vos salva a sepultura. Sepulcro cóvil de dor, morrendo ainda não vedes a cor. Passagem de um para o outro, para com muita dor, e é difícil perceber. Não esta filosofia de filósofo falso traidor, corrompido pela hipocrisia, adotado por sofredores. Conselheiros se faziam a título de caridade para terem a salvação. Homens que nada enxergam não podem fazer a divulgação. Foi assim e que é até hoje. O erro é grande. Todos cumprem por saber. Se o saber está muito longe, uns guiados pelos outros, com seu mesquinho saber, evoluído para encontrar o prisma do jubiloso fluido do amor de falsos espíritas, que querem quebrar suas pristas. Vindo por este meio à terra, dizendo o cumpridor de uma missão valorosa, para ver se alcança o perdão de seus erros, outrora em vão. Curvam-se misericórdias, conselheiros para o bem, o arrependimento que tiveram dizendo serem senhores de grandezas, para ver se enriquecem de caridades, para pagarem atrasado o reino de suas maldades.
Estes espíritos é muito difícil de vos decifrardes. São espíritos com remorsos de outroras encarnações. Vêm com esta tese sobre vós incapacitados de firmarem faltas que eles têm. Pregando a doutrina de Jesus, ensinando-vos o que é a luz. Vós estáis todos enganados, com milhares de irmãos potentados, que dizem serem algo do amor, do reino do esplendor, procurando por esses meios, com suas faltas anteriores, serem merecedores da luz e se conduzem a ela. Deveis o tribunal esperar. Ele perde tempo, vós perdeis tempo. Erram por falta de conhecimentos, julgando ser o que não é. A luz de ainda é nesta maldição. A luz está em ponto diferente de que já semeada na terra. O espírito que assim procede é um arrependido, e todos estes têm que pagar as culpas, fugindo delas. Eles procuram na expansão do livre-arbítrio e erram mais uma vez, trucidados por dívidas anteriores, querendo julgar sábios caridosos, apagar as manchas do passado, não prestando contas ao divino potentado. Com medo do sofrimento, vem servir de vós todos como grandioso ser, para serem apuradas suas culpas, para o perdão merecer. E vós sois incautos à luz, conhecimentos resumidos, cingindo-se por estes sábios. Sem acordo divino salvador, que a expansão do livre-arbítrio Deus a todos confiou. Seja o mal, seja o bom, seja o rei, seja o doutor, e assim caifranos débeis, que ainda está à vossa mão o que vós tendes confiança. O jugo ainda não está nas vossas mãos, mas sim na vossa esperança, nas suas mesquinhas investigações filosóficas. Como tendes de bastante conhecimento de astrologia, nas míseras capacidades ergueis por traduções anteriores, que seguis, sem conhecer, o prisma da condecorada estação, que vós de minuto a minuto encontrais imensas dúvidas, pedindo ao justo Pai que vos dê a bênção. Reconheço em ti muita força de vontade, de quereres erguer, mas já vens mal encaminhado, por tradução de grande imperfeição, que tu julgas que até traz a essência primordial, convencido de que está reto, encaminhando na estrada do Senhor. Como podes conhecer a cor, se já vens errado? Como é que queres chegar ao céu? Deus abençoa a todos, todo mesquinho errante. Mas a presunção é o orgulho, não podes levá-lo avante.
julga ser capacitado, portanto que tem sacrificado. Não é que a essência da verdade, e aí fica, por ti orgulhas e te altivas, por seres às vezes um porta-voz de um espírito que não conheces, nem podes definir. Capacitando-se em teu saber, evoluindo para crescer, atrai a ti mesmo, sem o prisma conhecer. Todos querem chegar lá, mas não sabem como há de ser. Sacrificam-se até às alturas para conhecer este poder, sofismáticos toda a vida, desconfiados de si mesmo. Como podes querer ser da altiva luz, pois se anda nessa amargura, porque és um penitente? Então, filho, creia no que vos digo. Para adquirir a primazia da realidade que vós procurais desta obra infinita, vou derramar em missão, trago milhares de obras para definir a maldade. Esta é uma das primeiras lições mais ortográficas para delibertar-vos deste jugo errante que creem, mas não alcançam o além do avante. Não está neste prisma saber que vós, filósofos, triunfam com tanta certeza. És um falso, com certeza, vos repito, porque não és certo, sempre fazendo dúvidas, crendo e não crendo, e fingindo que está crendo, para alcançar a luz. Incautos por derramadas escrituações científicas, doutrinações mal entendidas, sem fundos, com ruínas plopexas da redenção da humanidade. Não há religião. Este foi um tema empregado por míseros incapacitados filósofos e sábios de outroras vindas, e que vos acompanhais, o texto dos errantes, querendo conquistar uma vitória avante dos avantes. Tudo quanto se diz religião está dizendo a palavra enigma empregada, por vós regeis em vão. Tradução universa. O que é inversa não é de Jesus. Prolongamos das palavras subvertidas, alcance fino para encontrar definições completas. Doutrina escuplefaxa do homem, que impôs o saber por sua natureza própria. Minúsculos seres de capacidades antelevadas, como julgam. Não há religião. Não preciso chegar a termos desta ordem, porque isso só vos chega. Religião desturbam-se de si, professam em vão, não há religião. Então, filho, sois pai. O vosso filho, por ser bom filho, prestar obediência, o que ele está fazendo é um dever, por não reconhecer que tem um pai. Ele é religioso por proceder assim? Não. Não faz mais do que sua obrigação respeitar a seu pai, que vos dá tudo com grande atenção,
Então, como dizes que isto seja religião? Então, como dizes que isto é seita? Então, como dizes que isto é uma doutrina? Mesquinha capacidade de espírito frívolo, que não vos sabe chamar a atenção deste grande erro, que só vos traz maldição. Tudo que se diz religião pertence à maldição. Portanto, filhos, vós não podeis erguer, alcançando a luz nestas condições. Não há religião. O filho, por ser obediente ao pai, não é religião. Está cumprindo um dever de filho para pai. Atendê-lo para ser beneficiado em tudo que merecer. O filho que não merece não pode obter. Então, como vós complicais todas as coisas, fazendo união livre de pensamentos, aumentando a dor do pai, o filho quer chegar, mas não sabe como vai. Interpretando tudo que vós veem na mesquinha capacidade de definir o jogo do bem. Cada qual sai para um lado profetizando para ver se assim encontra a verdade. Outro sai para outro lado. Se entende em outra profetização, assim seguem os investigadores por sua ambição ardente, julgando-se grandes, amesquinhados os crentes, julgando uns pelos outros, querendo uns serem mais perfeitos que os outros, sem conhecerem como podem alcançar e enxergar a luz do Criador. Não há religião. O filho obediente ao pai não é religioso. É um cumprimento do dever. Mas vós todos, por traduções anteriores eras, por falsos escribas em afeição ao seu eu, vieram desfrutando tudo à vossa vontade. E aí consiste o erro de todos. Querem sem saber como. Não há religião. Falsos escribas, traidores de traduções incompetentes, querendo com orgulho presunçoso e erguente, sábios falsos para enganar os viventes, que sucumbem dia para dia nas trevas, sem encontrar a flor do prisma, que atraiçoou por traiçoeiros imundos, que principiaram desde o começo da formação, e hoje vos trago isso à vossa parecença, para libertar-vos desta maldição. Replico: não há religião, não há doutrina, etc. O filho obediente ao pai cumpre com o seu dever. Os escribas de anteriores eras, profetas e governadores, julgando ser o que não era, para implantar os seus caprichos grosseiros à sua vontade, míseros de luz, vieram implantando essas obras com amor de Jesus, com a falsa vã doutrina e com as costas para a cruz. Como é que podeis enxergar a luz, se finges diante dos princípios encontrados e, seguindo destas fórmulas,
não podes entrar no seio de Jesus amado. Pai eterno, fulgurante, deixou na expansão dos errantes por serem confiscadores de grandezas, empolgando imensas riquezas, que hoje vós prejudicados sois, vós habitais na maldição, não podereis ter a bênção. Como queres enxergar a luz, se vens nas escuras trevas de outrora? Histórias faladas, mal contempladas, das transfigurações dos seres que vós sois. Não podereis encontrar com estes moldes de pensar que vós ainda não alcançais nada, que já acabo citar. Dizes que prismas, na verdade, com grande erro a fumegar, como é que sais das entranhas? Cadê o saber? Falso espírita, que dizes ser tradutor, que obra te acompanha e não sabes enxergar que estás nas trevas? És espírita errante por consistires estas chagas, que a luz não ergue avante. Agora vos trago este ser para vos esclarecer. Religião na terra Deus não criou. O investigador da maldição para encontrar a vossa religião. O filho em obediência ao Pai não é religioso. Saibam amar uma vez que todas essas contradições vão chegar ao Tribunal de Contas para decifrar estas questões assumidas. Que vós enxergais a luz. Agora eis aí está. Examine para conquistar e libertar-vos da negra seiva de confisco falso que os confiou.